Meu nome é Rafael Bessa, eu tenho 32 anos, nasci aqui em Goiânia, nasci no bairro de Campinas, sou campineiro e nasci em frente a uma rádio. Então eu acho que o meu destino estava traçado para que eu trabalhasse nisso, porque durante toda a minha vida foi o que eu vislumbrei para mim, o que eu pensava em fazer no futuro era estar relacionado ao futebol. Não dei muito certo como jogador, então procurei a comunicação, que eu sempre gostei de rádio. Enquanto meus amigos estavam lá na pelada, eu estava ouvindo com radinho de pilha, às vezes do lado, a gente tava brincando de golzinho na rua, e ao invés de eu estar jogando, eu estava sentado no meio-fio, às vezes tentando narrar o jogo. Então eu sempre brinquei de rádio. Então foi aí que eu tive esse sonho, esse envolvimento de trabalhar com futebol, e graças a Deus desde 2006 eu consegui. Fiz faculdade, estudei jornalismo na faculdade Alfa, e desde 2006 trabalho na Rádio 730. Eu costumo brincar, falar que eu estudei para trabalhar na Rádio 730, cresci ouvindo a Rádio K do Brasil, cresci ouvindo jogos da Copa 1998, não me esqueço daquela cobertura que a Rádio K fez na França. Em 2002 eu estava sozinho em casa, mas eu me lembro da narração da final com os 2 gols do Ronaldo. É isso que eu lembro de Copa do Mundo. A minha relação com Copa surgiu a partir daí, do meu sonho de trabalhar próximo à bola, ao futebol e estar na comunicação. Eu sou de uma família bem simples, que não tem nenhuma relação com a comunicação, então falar de rádio, falar de TV, falar de imprensa, para eles é uma novidade. E esse fato novo, ao mesmo tempo que ele estranha, ele assusta, mas também ele fascina. E aí uma curiosidade da minha vida, assim que eu tinha na minha cabeça que eu iria trabalhar em rádio ou com jornalismo. E eu prestei vestibular na Universidade Federal de Goiás. E não passei, assim, por questão de vagas, eram 23 por vaga. Eu fiquei ali na posição 26, 27 mais ou menos, e acabou que ninguém desistiu. E aí, lamentavelmente, eu não passei no vestibular da Federal. E aí eu ia buscar um outro caminho para mim. Só que um dia eu cheguei do trabalho, minha mãe me falou: olha, eu fiz a sua inscrição para você fazer vestibular numa faculdade particular, na Alfa. Falei: não, mas a gente não tem condição, a mensalidade é muito cara. Ela virou para mim e falou assim: eu não quero saber sobre mensalidade, eu quero que você estude, passe no vestibular e corra atrás do seu sonho. E a partir desse momento, eu procurei fazer esse vestibular, eu passei. Não é tão difícil assim passar na faculdade paga, mas se consolidar, manter-se no dia a dia, foi muito difícil. Eu contei muito com o apoio da minha família. Se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui, eu não havia nem ingressado nessa carreira, e eu sou grato a eles por eles terem permitido que eu sonhasse, e hoje eu estar realizando meu sonho. Sempre me ajudaram. É uma carreira que requer muita dedicação, muita mesmo, e eles sempre foram muito compreensivos comigo, e é graças a eles que eu consegui conquistar um pouquinho dessa minha trajetória até hoje na comunicação. Tanto que sempre quando eu estou às vésperas de uma grande cobertura, a primeira coisa que eu faço, ligar para minha mãe. Meu dia pode estar péssimo, mas na hora de eu concentrar, faltando ali 2, 3 minutos para eu entrar no ar, eu sempre ligo para ela. Ligo e falo: vou entrar no ar. Se ela não pode ouvir, se ela não tem condição naquele momento, mas aquilo já me alivia, aquilo já me incentiva. Então eu sempre procuro ter essa relação familiar, essa conquista, eu procuro compartilhar as minhas conquistas com a minha família. Então, graças a Deus, até hoje, eu sempre lembro de tudo, lembro do início, porque se não fosse eles, se não fosse a minha mãe, lá no início eu não teria chegado em nenhum lugar, assim, eu hoje estaria trabalhando em qualquer outra coisa
que não seria a realização do meu sonho. Minha primeira cobertura fora de Goiânia foi um jogo do Atlético, Atlético Itumbiara, pelo Campeonato Brasileiro da Série C de 2007. Havia toda uma expectativa e eu estava no interior de Goiás, pertinho de casa, mas era a primeira grande missão da minha vida, porque até então, como eu era um aprendiz na rádio, às vezes eu não tinha a oportunidade de fazer um jogo. Às vezes eu comecei lá em 2006, 2007, cobrindo Goiânia, e aí então eu não ia pro jogo. Minha mãe sempre, mas você tá trabalhando todos os dias, mas não vai pro jogo? Eu falei, não, mas uma hora vai chegar. E aí eu me lembro que Atlético Itumbiara, no estádio JK, eu liguei pra ela e falei, olha, hoje a senhora liga o rádio que eu vou trabalhar no jogo. E isso foi marcante. Um dos vários episódios assim, na Rússia, na Argentina, em Berlim, em São Paulo, em todo lugar, quando eu vou fazer qualquer cobertura, faz a ligação, lembrei do Gabriel Jesus, alô mãe, eu ligo pra minha mãe pra falar que tô no ar e pra que ela possa me desejar sorte, mais do que isso, que aquilo serve pra mim como um incentivo, é um recurso pra eu me distrair e tentar ter um máximo de concentração. Foram vários episódios. O primeiro episódio que eu tenho diretamente ligado à Rádio 730, no caso, a Rádio K, foi em 1998, para uma feira de ciências. Não está tão distante assim, mas quem vai puxar na memória, em 98 não se tinha um acesso à internet. Era muito complicado. Revista era caro, ainda mais para quem não tinha tanto recurso assim. Então, a partir do trabalho feito pela Rádio K, lá na Copa, que eu tinha acompanhado pelo rádio, eu tive a ideia de procurar saber aonde que era a rádio para buscar fontes de pesquisa sobre Copa do Mundo. Foi a primeira vez que eu falei sobre Copa do Mundo, foi em 1998, depois da Copa da França, e lá eu conheci o Charles Pereira, na época, cabelão, me forneceu muito material. Charles Pereira, coordenador da Rádio K, à época, depois 730, hoje Sagres, me forneceu ali o primeiro material para que eu pudesse pesquisar. E eu gosto muito de pesquisa, então assim, aquele momento foi marcante. Depois, eu já estava na faculdade, o ano era 2005. Eu tive um problema uma vez quando eu fui num estádio, na final do Campeonato Goiano de 2001, e eu me machuquei por conta de uma agressão da torcida, de uma das torcidas. E eu gostava muito de ir no estádio, mas eu fiquei de 2001 a 2005 sem ir no estádio de futebol. E aí o Atlético ressurgiu, reformou o estádio Antônio Ascioli e era perto da minha casa. Eu falei que eu sou campineiro. E eu me lembro até hoje que o ingresso custava R$5. E eu juntei esses R$5 para ir assistir um jogo do Atlético. Atlético no Campeonato Brasileiro, ou melhor, no campeonato... Estava se preparando para o Campeonato Goiano, estava se preparando para o Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, e o Atlético fez um jogo de reinauguração do Ascioli contra o Brasiliense. E, na verdade, eu não fui para ir para o jogo. Eu queria ver os profissionais que estavam trabalhando. E nesse dia eu conversei com o Evandro Gomes. Esperei todo mundo sair do estádio, todos os torcedores, as delegações, todo mundo foi embora, porque nós que trabalhamos em rádio, nós somos os últimos a sair. E aí desce o Evandro Gomes, ali no estádio Antônio Ascioli, é um estádio que os profissionais passam no meio da torcida, e eu abordei, Evandro, como é que eu faço para trabalhar na rádio? Na rádio de vocês? Ele falou, olha, eu não sei te dizer exatamente como está o processo de seleção, mas lá sempre tem alguns meninos de faculdade que trabalham lá na rádio, lá no esporte. Eu falei, então tá bom, vou procurar saber. Foi nesse intervalo aí, 2005, que eu conheci Marcelo Heleno e Altair Tavares, que eles começaram a dar aula na faculdade, onde lá minha mãe me matriculou. Eu conheci Marcelo Heleno e Altair. E os dois me falaram que a Rádio 730 estava precisando de estagiários para trabalhar, para fazer tudo, para atender telefone, para anotar recado, para fazer o que fosse necessário para a Copa do Mundo da Alemanha de 2006. E lá eu procurei saber os recursos burocráticos, você tinha que fazer a inscrição no CIE, fazer um estágio,
Fiz isso, me inscrevi e depois de um certo tempo fui chamado para fazer uma entrevista e assim começou a minha trajetória. A partir dessa entrevista, com muita dedicação, com muito envolvimento, com muita entrega, estou na Rádio 730, na Sagres, já há mais de 12 anos. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer uma Copa do Mundo. Nesse dia que eu ouvi a narração, porque eu sempre fazia isso. Eu sempre desliguei a televisão, ou desliguei o volume da televisão, ligava o rádio e assistia e ouvia ao mesmo tempo. E quando eu vi a narração da final da Copa do Mundo de 2002, eu me arrepio até hoje com a narração daquele jogo, Brasil 2, Alemanha 0, com os 2 gols do Ronaldo, eu falei, um dia eu quero fazer isso. Isso era 2002, eu tinha 17 anos. Naquele dia eu coloquei no meu coração que em algum momento da minha vida eu iria em uma Copa do Mundo. Lutei muito para isso, trabalhei, busquei o meu espaço. Nesse meio tempo eu tive frustrações, tive decepções. Pensei em desistir inúmeras vezes, mas sempre quando eu pensava em desistir, vinha aquele desejo lá do fundo. Não desista até você tentar o último recurso. E foi assim que eu busquei esse sonho. Estive próximo disso acontecer em 2014, mas aí problemas impediram que eu pudesse ir para a Copa do Mundo em 2014. Não satisfeito, eu passava madrugadas na Copa do Mundo de 2014 para comprar ingressos da Copa do Mundo. Eu torci para que algo acontecesse até o último dia antes da Copa. Uma reviravolta, não, a gente vai, vamos fazer uma cobertura sem direitos, mas não deu certo. Quando não deu certo, comecei a procurar ingressos e eu passava madrugadas para ir pelo menos em Brasília. Das 3 tentativas eu consegui em uma e lá eu me vi numa Copa do Mundo, mas como espectador. Mas a cada momento que se passava, eu me sentia mais no desejo de estar presente, estar envolvido em uma cobertura. Veio um outro grande evento aqui no nosso país, nós não tivemos a condição de fazer a cobertura, que foram as Olimpíadas, mas eu fiz questão de comprar o ingresso, mesmo que fosse para hóquei na grama, esporte que não tem tradição nenhuma, não tem repercussão, mas eu fui para assistir, para estar ali naquele universo. E graças a Deus, eu estou fazendo uma ida e volta no tempo, mas em 2009 eu tive já um gostinho do que me esperava, ou que estava por mim no futuro, o que o futuro vislumbrava para mim. Foi a minha primeira eliminatória. Eu fiz um jogo Brasil e Chile em Salvador, no estádio Pituaçu, e ali eu tive convicção. Ali eu sabia, é isso que eu quero para minha vida. Eu passei por vários estágios, coberturas nacionais, sul-americanas, estive na Argentina, estive nos rincões do Brasil, sempre à procura, em busca desse ideal que agora está próximo de acontecer, que está prestes a acontecer na Rússia. Foram vários momentos especiais, são vários os momentos marcantes. Mas um dia que eu me vi no estádio La Bombonera, na Argentina, mágico, emblemático, La Bombonera. Qual sul-americano não gostaria de estar na Bombonera? Eu estive. Eu vi um Brasil e Argentina. Era um super clássico das Américas. Independente se tinham ou não jogadores estrangeiros, mas estavam posicionados de um lado, as camisas amarelas, do outro, as camisas brancas com listras em azul. Aquele clássico continental, aquilo me marcou muito. E uma curiosidade, que esse jogo não era para acontecer em La Bombonera. Esse jogo era para acontecer numa cidade inóspita, desconhecida da Argentina, que é a cidade de Resistência. E eu estive em Resistência. Só que, assim, poucas vezes na história de amistosos Brasil e Argentina, um problema estrutural impediu a realização de um jogo. E nesse caso, aconteceu. Caiu a resistência do estádio, não suportou, caiu a energia e o jogo teve que ser remarcado. E aí eu tive essa possibilidade, não de voltar à resistência, mas
de ir a Buenos Aires e ver toda a mística de um Brasil e Argentina de perto. Aquilo, sem dúvidas, é um dos momentos mais marcantes na minha vida, dos vários, inúmeros. Eu estou falando de Brasil e Argentina, mas eu trabalhei em um jogo do Goiás contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, uma atmosfera fantástica no estádio Serra Dourada. Vários jogos do Vila Nova de casa cheia. Eu não me esqueço de um Vila Nova e Corinthians, que o Vila Nova venceu o Corinthians no Serra Dourada. Outro momento marcante que eu vivi foi com o Atlético. O Atlético faz parte da minha vida, da minha carreira, porque eu reputo o crescimento do Atlético a um pouquinho da projeção que eu consegui na minha carreira. E um momento muito marcante foi um jogo que o Atlético conseguiu a sua manutenção na primeira divisão do futebol brasileiro, um empate com o Vitória em Salvador. Tudo conspirava contra o Atlético, mas o Atlético conseguiu um empate e na volta eu consegui entrar no ônibus do Atlético e a gente saiu pelas ruas de Salvador e eu fazendo aquela cobertura. Então são vários momentos. Quem trabalha com comunicação, com jornalismo, é muito difícil você apontar um momento, porque a cada dia é uma conquista, a cada dia é um fato marcante, às vezes a cada dia também é uma frustração, mas principalmente uma realização a cada instante que você passa nesse meio, que é o meio rádio, que é o meio TV, que é o meio comunicação. Essa Copa me fez chorar. Vinha lá de 98, eu já tinha a frustração da derrota para a França. Na minha vida eu sou muito sentimental. E ver o Dunga, o Dunga é muito emblemático para mim. Porque meu avô, ele era da roça. Eu tenho essas origens da roça. E ele sempre gostou daquele cara da pegada. Não era o craque, não era o Romário que fazia os gols, não era o Bebeto que fazia as jogadas, mas ele gostava do Dunga, da pegada, da raça, da vontade, da entrega. E nós vimos em 94 a seleção brasileira vencer. Em 98, ainda com o Dunga, foi um golpe muito forte ver a seleção brasileira perder para a França. Fomos humilhados, 3-0. E aí, passado esse trauma de infância, vem 2006, minha primeira cobertura de Copa do Mundo. É uma Copa na Alemanha e mais uma vez Brasil e França pela frente. Então assim, eu já tinha aquele trauma comigo. Não tinha mais o Dunga, não teve a frustração de 98, mas tinha uma seleção brasileira ali em busca da conquista de um título, que seria o hexacampeonato. A seleção era a atual campeã do mundo. E eu já trabalhando na Rádio 730, esse universo, ele é feito de pessoas engraçadas, espertas, pessoas que gostam de pegar no pé, qualquer falha, qualquer deslize e pronto, você já caiu na armadilha, nas pegadinhas. E eu assistindo o jogo do Brasil e mais uma vez a seleção brasileira caindo frente à França, o Henry dando um show na seleção do Brasil e de repente Charlie Pereira, sempre ele na nossa vida, coordenador de esportes, à época André Isaac, que era âncora, e eles começaram a criticar o Brasil de uma maneira que aquilo ainda me doía, porque com o tempo que você vai passando na comunicação, no futebol, às vezes você vai perdendo um pouco daquele encanto, daquela magia que o torcedor puro e simples, ele tem, aquele sentimento. E eu ainda tinha sentimento, era o meu primeiro ano na rádio. E de repente, essas figuras começam a criticar a seleção brasileira, a humilhar o Brasil. E aquilo foi me doendo, quando eu dei por mim, já estava em prantos, já estava derramando lágrimas na rádio. Pois é, na rádio. E aí o senhor Charlie Pereira viu que eu sumi, de vez em quando eu gosto de sumir, ficar sozinho, pra guardar os meus sentimentos pra mim. Mas ele viu que eu tinha chorado, que eu apareci e os olhos ainda estavam marejados. De repente ele me pede pra ir no estúdio, passar um recado pra alguém, que era no caso o André Isaac, que estava no ar. E de repente, em 2006, logo depois da frustrante eliminação do Brasil para a seleção da França, está o André Isaac no ar, repercutindo
a derrota do Brasil, e no momento em que ele vai chamar o comentarista lá na França, eu entro no estúdio para passar o recado, a pegadinha do senhor Charlie Pereira. No momento em que o André me vê com os olhos marejados, vermelhos, com cara abatida, e eles tinham já feito a pegadinha, já tinham plantado a semente para que eu caísse, ele não aguentou e começou a dar risada no ar, tirou a rádio do ar, que ele não tinha condições de falar. E assim, quem não presenciou a cena não entende até hoje, não entende o fato de o apresentador da então Rádio 730, logo após a eliminação do Brasil para a França na Copa do Mundo, ele entra dando gargalhadas no ar. A culpa foi minha, que entrei no estúdio chorando. Mas os responsáveis foram ele, no caso o André Isaac, e também o Charlie Pereira, que arquitetaram todo um plano para um jovem rapaz ainda, saindo da adolescência ali, uma foca do jornalismo que caiu, mas foi só lá. Eu acredito que agora eu não caio não. Dificilmente vou cair de novo. Planejado. Eu teria que pegar meu celular. Pegar o celular, vou colocar no FaceTime. Ó, mãe, acredite, tô aqui na Copa. E vou mostrar pra ela o que eu vou estar vivendo naquele momento. Deu tudo certo. E a partir de agora é só trabalhar muito, fazer jus à dedicação, ao empenho que faz parte aí da nossa família. Vamos arrebentar na Copa. É futebol. Futebol não dá pra cravar. Futebol é um jogo. Em jogo é aquela questão do contexto. Às vezes pode ter uma falha, pode ter um erro do juiz, pode ter um adversário em um dia inspirado. Eu acredito que o Brasil está chegando muito bem preparado para a Copa, muito bem preparado. Eu acredito muito nessa questão da atmosfera, de tudo que cerca, e a seleção brasileira ela conseguiu blindar a negatividade, conseguiu se fechar em um momento de muito otimismo, de muito trabalho, e geralmente é assim, né? Quem trabalha consegue conquistar os frutos. Isso se a gente não estivesse falando de futebol. Eu acredito que a seleção vai bem. Torço para que ganhe o Mundial. Acredito que a seleção brasileira estará na final, mas agora cravar que vai ganhar a Copa do Mundo é uma incógnita. Mas lá no fundo eu tô torcendo e que no final que ganhe o Brasil. Tite, aqui à sua frente, Rafael Bessa, Rádio Sagres 730 de Goiânia. Como é fazer parte da história do futebol mundial? Como é ser hexacampeão? Como é ser um vencedor? Fala, Tite. É a realização de um sonho, é a conquista de um objetivo, mas principalmente é saber da onde eu saí, saber quem eu sou e nunca, jamais perder a essência, porque uma coisa é a realização de um sonho, primeiro estágio. Vamos pro próximo, fazer melhor do que este que a gente vai realizar a partir de agora. É uma responsabilidade muito grande. Eu olho para trás, vejo quantas universidades temos de comunicação a cada semestre. Temos alunos, sonhadores. E estar vivendo esse momento é algo único, é algo que fica eternizado. Poucos são aqueles que conseguem esse objetivo. Então fundamentalmente, ser grato, saber de onde veio, saber e continuar com a mesma serenidade de sempre e repassar tudo aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, para que outros possam ter essa sensação, ter essa realização. Eu acredito que isso é a vida. A partir do momento que você consegue um objetivo, você passa o bastão para o próximo, passa a sua experiência. Eu acredito que é isso que a gente tem que deixar
nessa vida. Ser campeão dentro e fora de campo, esportivamente e também na vida.